Piquet foi para a Lotus em 1988, levando consigo a Honda e deixando a Williams com o Jabiracossauro motor Judge, também conhecido como Judas. Todo mundo adorava malhar. A diferença na ética de trabalho entre Piquet e Mansell era bem clara. Piquet era garagista, graxeiro, trabalhador, contra um Mansell talentoso, porém dado a partidas de golfe em dias de testes. Salve, amigos autoclássicos! No vídeo de hoje chegamos aos anos 90 para contar os detalhes do fim da carreira de Nelson Piquet na Fórmula 1, suas últimas vitórias e o forte acidente em Indianápolis. Galera, falta muito pouco para chegarmos aos 1000 inscritos. Vamos juntos nessa missão. Nos ajude também a manter o canal no ar doando qualquer valor no Pix. É uma pequena quantia para você e um grande incentivo para nós. Vamos juntos! Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente. A Honda, então consagrada com o melhor motor turbo do período, deixou a Williams e em 1988 passou a equipar a McLaren e a Lotus. Para a McLaren, conseguiu a contratação de Ayrton Senna e para o lugar que Senna deixara na Lotus levou Nelson Piquet com um contrato milionário. Porém, o carro amarelo da lendária equipe, projetado pelo engenheiro francês Gerardo Carouge, mostrou-se problemático. Mesmo tendo um motor japonês, a Lotus não tinha forças para lutar com a mesma intensidade do que a McLaren. O Lotus era 7 km por hora mais lento do que a McLaren no retão em Jacarepaguá, era 2 segundos mais lento por volta e aumentava para 3 segundos em San Marino. O bólido não reagia às modificações propostas e experimentadas pelo piloto brasileiro. O diagnóstico de Piquet: excessiva torção na parte traseira do chassi. Segundo comentários da imprensa automobilística internacional, o Lotus 100T tinha a estrutura rígida de uma casquinha de sorvete. O motor não era o problema pelo baixo rendimento do carro, mas sim o chassi que Piquet declarou publicamente que era uma porcaria. Assim, ele desentendeu-se completamente com o do Carouge. Sem condições de disputar posições com carros equipados com motor aspirado, o piloto terminou o campeonato em 6º lugar com 22 pontos conquistados. Sem o motor Honda para 1989, a Lotus fechou com a Judge, um dos motores mais fracos da época. O time de Peter Warr contrata o projetista inglês Frank Dernie, vindo da Williams da época de Piquet. Com o novo conjunto, o modelo 101 e motor Judge, o piloto só conseguia disputar posições de bloco intermediário e de vez em quando dava para marcar alguns pontos. Com equipamento fraco para brigar por melhores posições, o brasileiro não conseguiu se classificar para o Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps. O mesmo aconteceu com seu companheiro de equipe, o japonês Satoru Nakajima. Pela primeira vez na história, o time britânico ficou ausente de uma corrida e a segunda vez que isso aconteceu na carreira do tricampeão brasileiro. Desiludido com as 2 temporadas frustrantes na Lotus, no início do mês de setembro, Piquet assinou contrato com a equipe Benetton para a temporada de 1990. No final do mês, na semana do GP da Espanha, a escuderia anglo-italiana contrata o projetista inglês John Barnard e ele se junta ao piloto brasileiro num projeto ambicioso: disputar de fato o título mundial. Cumprindo as últimas 3 provas pela escuderia britânica, o melhor que ele conseguiu foi o 4º lugar no Japão. Já na última prova, o GP da Austrália, com chuva, na reta Brabham, Piquet acertou a traseira do Ozello do italiano Piercarlo Ghinzani, que fazia a sua última corrida na carreira. Numa despedida sem grandes resultados e tendo que disputar posições com o pelotão intermediário, Piquet terminou em 8º lugar no campeonato com 12 pontos. Em 1990, na Benetton, Piquet mostra um bom rendimento e velocidade no alto dos seus 38 anos de idade. A falta de potência do motor Cosworth V8 era compensada pelo notável equilíbrio do chassi do carro, e após algumas boas corridas, Piquet vence o polêmico GP do Japão, aquele mesmo em que Senna enfia o seu carro na traseira da Ferrari de Prost e com os dois fora da pista, o campeonato ficou com o brasileiro da McLaren.
A vitória teve sabor mais que especial para Piquet, porque o segundo colocado foi o seu amigo de Brasília, o operário da velocidade, Roberto Pulpo Moreno, que foi companheiro de equipe de Nelson, estreando como substituto de Alessandro Nannini, que havia sofrido um gravíssimo acidente de helicóptero que lhe afastou definitivamente da Fórmula 1. Vocês querem uma série contando a história do Moreno? Escrevam aqui nos comentários. Piquet também venceu a corrida seguinte, o Grande Prêmio da Austrália, após uma manobra arriscada na última volta. Nigel Mansell, que ao volante da Ferrari tentava ultrapassar o brasileiro, foi obrigado a frear fortemente e sair da pista, na curva mais fechada do circuito. Quando o brasileiro, simples e propositalmente, ignorou sua tentativa e seguiu o traçado normal. Um lance sarcástico típico de Piquet no GP de número 500 da história da categoria. Com um magnífico lance, Piquet terminou o campeonato em terceiro com 43 pontos e classificou-se à frente de Berger da McLaren e do próprio Mansell da Ferrari. Em 1991, ainda na Benetton, Nelson obteve sua última vitória no Grande Prêmio do Canadá e também em cima de Mansell, a quem Piquet se referia ironicamente como o idiota veloz. O inglês liderava com mais de 50 segundos e na última volta desacelerou para acenar para os torcedores. Por causa disso, o alternador não gerou energia suficiente para abastecer toda a eletrônica embarcada do Williams e o carro simplesmente morreu. Após a vitória, Piquet passou pelo carro parado de Mansell acenando para o rival. Depois declarou que quando viu o carro do piloto inglês parado naquele momento, quase chegou ao ápice do prazer. Neste mesmo ano, a Benetton substituiu Roberto Moreno pelo jovem talento Michael Schumacher, patrocinado pela Mercedes-Benz, que até então havia disputado apenas sua corrida de estreia na Fórmula 1 pela Jordan. Insatisfeito com as perspectivas de sua equipe para a temporada de 92, já que o novo motor Ford Cosworth não era suficientemente potente para deixá-lo em condições de voltar a brigar por títulos, Piquet, já com 39 anos de idade, 204 GPs no currículo e 3 títulos mundiais, decidiu abandonar a categoria máxima do automobilismo após chegar em quarto no chuvoso Grande Prêmio da Austrália. Ele encerrou a sua carreira na principal categoria em sexto lugar no campeonato com 26,5 pontos. Ainda em 1991, Piquet começou a entrar em entendimentos com a Ferrari para correr a próxima temporada. Piquet era um antigo sonho da escuderia italiana, mas pesava contra Piquet uma certa oposição por parte de alguns tifosi, que não esqueceram da frase infeliz do brasileiro anos atrás, que a Ferrari só voltaria a vencer com a morte do comendador. E então ambas as partes acabaram não se acertando, principalmente devido aos altos valores pedidos pelo piloto. A língua felina de Piquet cobrara seu preço, pois os atritos com Patrick Head na Williams, os desentendimentos com Gerardo Caruso na Lotus e a briga quase corporal com Tom Walkinshaw da Benetton fecharam várias portas para o maior acertador de carros da Fórmula 1 de todos os tempos e um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. Era o adeus a qualquer perspectiva de retorno, pois os boatos de ida para Ligier não animavam um campeão que não queria correr sem chances de vencer. Em 1992, Nelson Piquet decidiu correr as 500 milhas de Indianápolis com o Lola Buick da equipe Menards. Rapidamente se destacou como o mais rápido entre os estreantes, mas em um dos treinos, um furo lento num pneu fez o carro rodar a toda velocidade na curva 4 e se espatifar na frente da boneta de proteção do circuito. Além de traumatismo craniano e lesão torácica, Piquet sofreu fraturas múltiplas nas pernas e nos pés. Várias cirurgias no Hospital Metodista de Indianápolis reconstruíram os membros inferiores, mas deixaram sequelas permanentes. Mesmo assim, Piquet voltou a Indianápolis para a corrida de 93 pela mesma equipe, mas foi obrigado a abandonar por problemas de motor. Piquet ainda disputou 2 vezes as 24 horas de Le Mans, terminando em oitavo com a McLaren ao lado de Johnny Cecotto e Danny Sullivan em 96, mas falhando em terminar um ano depois quando juntou-se a J.J. Leto e Steve Soper em um carro da BMW Motorsport. Sua última corrida foi nas 1000 milhas brasileiras de 2006, em Interlagos, onde compartilhou a vitória no Aston Martin DBR9 com o filho Nelsinho, Hélio Castro Neves e Christoph Buschert. Hoje, Piquet brinca: quando parei de correr, vi como minhas férias eram boas.
E aí, o que acharam da série contando a história do Piquet? Conta aqui nos comentários, eu leio todos eles. Deem também suas sugestões para os próximos vídeos. Já deixou o seu like? É muito importante para o canal crescer. Inclusive, estamos trabalhando na forma de recompensar aqueles que estão contribuindo do nosso Pix. Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!